Olá senhoras, olá senhores, olá jovens, esse é o Padocast número 28 e quem apresenta essa edição, Leandro Amin, vou te contar um segredo, é o mesmo das 18 edições anteriores, eu fiz a conta hoje, tô muito feliz. No Noronha, no party. Muito obrigado, fico feliz. Eu sou Felipe Noronha, porém temos uma pessoa nova aqui na mesa com a gente hoje, nessa quinta-feira pela manhã. Nova se diz que é a primeira vez, né? É a primeira vez, é claro. Não é mais nenhum menino. Não é nenhum menino. E uma nem tão nova no telefone. Vamos apresentá-los. Porque o tema de hoje é O Boto do Reno, que é um livro clássico da literatura brasileira, vocês sabem. Se você é brasileiro e fã de Fórmula 1, quase com certeza sabe que esse não só é o nome de uma das crônicas dele, Flávio Gomes, como também do livro que juntou várias delas. Então, no telefone, o Flávio, claro, está conosco. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia, Noronha. Tudo bem? Tudo tranquilo? Clássico da literatura brasileira? É claro. Um certo exagero, né? Jamais. Mas, vamos que vamos. Cadê o link, Noronha? Porque eu quero colocar aqui no meu Twitter para o pessoal seguir também. Como é que a gente faz, hein? O pessoal já está jogando, nosso pessoal da redação do Grande Prêmio no Twitter. Em instantes estará lá. Flávio Gomes 69 marcado, fique tranquilo. Mas e o outra pessoa que está aqui conosco? Bem, ele poderia ser qualquer um de vocês ouvintes, porque ele é um amigo meu, e vocês sabem, se você ouve esse programa, você já é meu amigo. Sabe disso, né, Leandro Amin? E sim, eu tô puxando o saco de todos vocês, muito obrigado por nos ouvirem. Mas também porque ele é muito fã do Flávio, muito fã. Nos bastidores aqui o menino já se tremeu todo. Cauê Moali, meu amigo de Santos, bom dia, meu caro. Pessoal, bom dia. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar com um dos ídolos aí da minha infância e adolescência. Isso é muito bonito, muito bonito. Tô muito feliz de... Esse encontro não pessoal, né? Não cara a cara, mas esse via microfone aqui da Central 3. O Cauê quase fez jornalismo por causa do Flávio e do Grande Prêmio. Por sorte ele não fez, porque jornalista, né, tá ferrado, ainda mais no Brasil de hoje. Mas ele terá o seu momento jornalístico aqui, interrogando o Flávio Gomes sobre Boto do Reno. Os detalhes, as curiosidades do livro que ele tanto gosta. Esse é o tema do dia, então vamos lá. Sem mais delongas, sem o nariz de cera. Antes, só relembro a todos... Eu conto para quem não conhece. Flávio, por favor, qual o motivo do livro ter este nome, ter esta crônica batizando o livro, O Boto do Reno? Bom, bom dia ao Cauê, é uma alegria muito grande. Eu ainda, apesar de muito antigo na profissão, ainda me espanto com essa coisa de ter fãs, né? E mais ainda pelo que eu produzir escrevendo, muito mais do que eu faço hoje na televisão. Ser fã da televisão é mais fácil, né? Todo mundo assiste, um monte de gente te encontra na rua e tal. Mas essa coisa de acompanhar o que você escreve, a tua produção jornalística de tantos anos, eu acho muito, muito bacana e ainda fico meio espantado com essas coisas. Então, obrigado, viu, Cauê? Fico muito feliz com a tua participação. O Boto do Reno, por que esse nome? Livros de crônicas, em geral, nem sempre, mas em geral, eles acabam tendo como título o título de uma crônica em especial, né? Das que eu mais gosto é essa, O Boto do Reno. Para quem não sabe do que estamos falando desse livro, esse livro é um livro que reúne alguns textos lá de trás, década de 90, começo dos anos 2000, originalmente chamados Diários de Viagem. Eu escrevia para os jornais, para quem eu fazia cobertura de Fórmula 1, eu cheguei a fazer cobertura para 65 jornais, eu sempre produzia, a cada final de semana de corrida, um texto relativo ao local onde eu estava, né? Impressões de viagem mesmo, não é nada muito, muito original. Mas poucos jornais publicavam, porque muitas vezes os textos ficavam grandes, ficavam exagerados, já vivíamos uma época de escassez de papel, os jornais diminuindo de tamanho, e esses textos, um belo dia, uma ex-repórter minha da Folha de São Paulo, que virou editora, jornalista muito importante, Alessandra Alves, ela me reencontrou e falou, nós precisamos publicar isso em algum lugar. E ela estava começando uma editora, selecionamos alguns desses textos e eles viraram esse livro. O Boto do Reno, ele diz respeito a uma crônica que eu escrevi, eu estava numa corrida na Alemanha, eu acho, indo para a Alemanha, e eu estava em Koblenz, né, pertinho de Nürburgring, a caminho de Nürburgring, e naquela época eu corria, sabe, eu fazia, era fácil, mas assim, eu gostava de correr. E eu corri nas margens do Rio Reno, né? E lá pelas tantas eu tive a impressão, eu não estava viajando, não tinha tomado nada. Eu tive a impressão que tinha um peixe me acompanhando, assim, sabe? Correndo, eu vi um peixe pulando, eu falei, que diabo de peixe é esse? E eu fiz uma associação com um boto, né? Um boto cor-de-rosa, os peixes da Amazônia e tal. E aí virou o Boto do Reno. Não existem botos no Reno, obviamente, mas eu gostei do título, né? E essa crônica
ela é uma das que eu mais gosto do livro, e acabou dando o título ao livro O Boto do Reno. Eu estava em Koblenz, na Alemanha, quando tive essa epifania, digamos assim. Perfeitamente. Eu que recebi, inclusive, a minha edição do livro das mãos do Flávio, ano passado, lá em Interlagos. Já li algumas vezes, adoro de fato. Vamos começar então por uma questão de saúde, Cauê. A primeira crônica que você vai fazer uma pergunta é Eu e Minha Úlcera. Faz a sua pergunta, por favor. Flávio, a sua úlcera do duodeno está curada? Tá. Isso, eu nem lembro que eu tinha escrito sobre isso, mas foi o único problema de saúde grave que eu tive na vida, né? Grave, razoavelmente sério, né? Eu, por conta das viagens, me alimentava muito mal, essa coisa de viajar demais, você acaba não tendo uma rotina nenhuma e muito menos alimentar, né? E eu, por conta das viagens, às vezes eu passava muito tempo sem comer, sem me alimentar, muito tempo de avião. Chegava num país, depois de 12 horas de voo, já ia direto para a pista, só ia jantar meia-noite e tal. E esse tipo de rotina, de falta de rotina, faz mal. E aí eu tive um início de mesmo, né? Comecei a ter umas dores na barriga, no estômago, sei lá. E eu fui no médico e o cara falou, você precisa comer direito. E aí o que eu fiz? Eu passei a comer muito. Eu devo ter engordado alguns quilos, né, nessa história. Não, tudo bem, então estou liberado para comer do jeito que eu quiser. Mas curou, sim. Curou com pouco tempo, 3, 4 meses, eu já estava legal. Então esse problema eu nunca mais tive. Mas nunca façam isso que eu fiz. Era passar, às vezes, 24 horas sem comer. Meio na base de café, sabe? Essas coisas. Isso não faz bem. Não faz bem mesmo. Faz bastante tempo, inclusive. Inclusive, hoje de manhã eu só tomei café antes de vir pra cá, eu já tô mal. Imagina 24 horas. Essa foi o aquecimento. Não, é um horror. Essa foi o aquecimento aqui pra gente entrar no livro. Cauê, agora é com você. De forma geral, eu sei que você é bastante curioso sobre a carreira do Flávio. Flávio, fora o Brasil, nesses 15 anos aí de viagens, qual foi o país que você sentiu que mais mudou? Mais tempo até, foram 18 anos de viagem. O país que mais mudou nesse período foi a Hungria, sem dúvida. A Hungria, quando eu fui a primeira vez para lá, em 1991, o muro de Berlim tinha caído 2 anos antes, em 89, novembro de 89. A União Soviética estava se dissolvendo, as Alemanhas ainda não tinham sido reunificadas, e a Hungria era, em 91, quando eu fui para lá a primeira vez, ainda um país comunista, praticamente, né? E oficialmente falando. E como eu sou muito ligado em carros, em automóveis, sabe? Todo mundo sabe. Aquilo para mim era o paraíso, porque só tinha Trabant e Wartburg andando na rua e Lada. Eram os únicos carros que a gente via na Hungria em 1991. E na medida que os anos foram passando, o processo de mudanças da Hungria em todos os países do leste europeu foi muito acelerado, muito mesmo. Tanto que hoje, você vai para lá, nem hoje, depois de uns 10 anos, você quase já não via esses carros rodando, quase já não via. A invasão do Ocidente foi muito avassaladora. Então, a Hungria eu colocaria como o país que mais mudou nesse período todo. Legal. E qual o país mais decepcionante, ou que você tinha uma visão que caiu por terra quando você visitou ele? Eu não tinha muita expectativa, mas um país que eu não gosto, e não gosto de ir, já fui várias vezes, eu queria, é a China. Eu não curto muito esse capitalismo realmente selvagem da China, porque se tem um capitalismo selvagem no mundo, é o da China, embora seja um país comunista, né? É um país difícil de se mover, é um país de cidades muito populosas, tudo muito exagerado. Então, a China é um destino que eu não vou dizer que eu não recomendo, claro, tem coisas bonitas, tem a muralha da China, tem Pequim, é uma cidade interessante e tal, mas não é um país do qual eu tenho saudade, não. Bom, agora a gente vai partir para uma sessão, depois dessa abertura, um pouco mais de bagunça, algumas historinhas. Cauê, você que gosta, você queria descobrir a grande enrascada do Flávio, é isso? Sim. Pergunte. Não, eu queria saber qual que foi a pior enrascada que você se meteu numa viagem, mas enrascada aquela séria mesmo, não aquela que você dá risada 10 minutos depois. Você me pegou de calças curtas, enrascada brava. Eu tive uma, sim,
Em 1997, provavelmente, 97 ou 98, voltando do Canadá, eu tinha uma escala em Miami. Era um voo Montreal-Miami, Miami-São Paulo. Só que eu chegava em Miami cedo, pela manhã, e o meu voo para o Brasil era no final da tarde. E para não ficar o dia inteiro no aeroporto, eu aluguei um carro e fui a um shopping center, porque tem um shopping center lá em Miami que todo brasileiro vai, o tal de... como é que chama aquele troço? Não, o símbolo é um jacaré, não sei o que mall, é jacaré, sei lá, os caras lá brasileiros chamam de jacaré. É um mega shopping, como tem milhares nos Estados Unidos. Mas ninguém vai lá para fazer compra. Naquela época o dólar estava quase 1 para 1, né, no Brasil. E eu falei, vou comprar umas coisas. Sei lá, vou passar o dia no shopping center. Pronto. Eu tinha um irmão que morava lá, inclusive, nos Estados Unidos, em Miami, tem ainda, mas nem fui vê-lo naquele dia. E fui pro shopping. Botei as minhas coisas no porta-malas do carro, a mala de viagem. E eu tinha comprado muita coisa, inclusive, porque eu comprava roupa do Canadá, imagina, porque era muito barato. Minha mala cheia de coisa e a minha mala de trabalho, com meu computador, enfim, meus documentos todos, passaporte, tudo isso. Parei o carro no estacionamento do shopping e desci apenas com um cartão de crédito e dinheiro, mais nada. E fui dar uma volta. Depois de algumas horas, o pessoal o resto do pessoal da Fórmula 1, que também tinha uma escala longa, mas acabou indo para o mesmo shopping e a gente se encontrou. Kleber Machado, o César Augusto, o repórter, o Reginaldo Leme, um monte de gente. E comprando que nem os loucos, né? Comprando. Aí, lá pelas tantas, o Kleber falou assim, Flavinho, me empresta a chave do seu carro, porque eu comprei acho que o Kleber tinha comprado uma televisão, e ele precisava colocar no porta-malas e o carro dele não cabia, né? Eu falei, não, cabe no meu carro, coloca no banco de trás. E dei a chave para ele. Depois que ele voltou, ele falou assim, eu coloquei no porta-malas. Eu falei, mas como no porta-malas? Como é que coube? Ele falou assim, não tinha nada no porta-malas. Eu falei, como não tinha nada no porta-malas? E o Kleber é meio zoeiro, ele faz muita bagunça, ele é muito do brincalhão e tal. Falei, Kleber, deixa de brincadeira. Aí ele ficou sério, cara. Ele falou assim, Flavinho, não tem nada no seu porta-malas. Cara, roubaram o meu carro e roubaram a minha mala e roubaram tudo que eu tinha. Inclusive passagem. Eu fiquei apenas com um cartão de crédito e um punhadinho de dólares para voltar para o Brasil. Perdi computador, perdi roupa, perdi tudo. E aí foi um baita de um perrengue, porque eu precisava embarcar para o Brasil, né? Sem passagem e sem passaporte. Por sorte, o pessoal da Varig era muito amigo nosso e emitiu uma passagem para mim na hora, no balcão. E naquela época, era no balcão da companhia que você fazia, para sair dos Estados Unidos, que você fazia a imigração. Você apresentava o passaporte só lá. E aí os caras da Varig falaram assim, não, vai embora, vai para o avião. Quando você chegar no Brasil, você se vira. E aí eu cheguei no Brasil sem passaporte, sem mala, sem nada. Aí quando eu cheguei no controle de passaporte no Brasil, eu expliquei que eu tinha sido roubado e tudo mais. Tal. Foi um baita de um perrengue, porque além de perder tudo, todos os meus documentos, todos, eu tinha todos os documentos na minha carteira, perdi computador, perdi tudo, e uma semana depois tinha viagem de novo, não sei para onde, para outra corrida. Então, esse foi um baita perrengue. Foi terrível, né? Caraca, quem disse que isso acontece no Brasil, né? Nada, roubaram no estacionamento do shopping, roubaram para trabalhar e levaram tudo. Opa, perdão, eu posso falar, ô Noronha? Pode, a mesa fala? Tá liberado. Perfeito, então vou tomar a palavra aqui. Tudo bom, Flávio Leandro e a mim falando aqui? Beleza, e você? Tudo certo. Eu vi, Noronha, o livro, O Boto do Reno, pra mim não era nenhuma novidade, que eu tinha o hábito maluco de salvar no meu próprio computador alguns dos textos. Então, boa parte das crônicas do Boto do Reno eu já tinha no meu computador. O livro não era exatamente uma novidade. E eu queria contar uma pequena história antes de fazer a pergunta propriamente, né, Noronha? Que eu, enquanto estudante de jornalismo, tive um blog. No blog eu tinha o interesse de entrevistar jornalistas sobre coisas que não eram jornalismo, paixões. E eu fui entrevistar o Flávio Gomes, ele abriu um tempo na agenda dele para mim, um mero estudante, fui lá e por uma dessas coisas, tecnologia nova, né? Aquela coisa de gravador no celular, tudo mais, eu perdi a entrevista. Mas ganhei o livro, né? Ele me deu o livro em mãos, autografou o livro e tal. E quando eu perguntei para ele, né? Perdi a entrevista, o que eu faço, né? Ele falou, primeiro, enfia o dedo no cu. Ok.
Porque é o que acontece quando a gente... isso vai acontecer outras vezes na tua carreira. Não tenha dúvida. Então, durma com essa, lamba a sua ferida, e daqui a um tempo a gente marca de novo. E foi exatamente o que aconteceu, foi muito legal. A segunda entrevista foi até melhor que a primeira. Eu levei esse livro por gratidão, não por leitura, quando fiz uma viagem norte e sul da França de carro, fui parar até na Itália. Levei porque antes de conhecer outros países eu já havia conhecido muitos lugares graças a esse livro. E a pergunta que eu faço, Flávio, feito já uma grande introdução aqui, é em relação ao último texto desse livro. É sobre Ayrton Senna, é sobre Imola, né? Você deixa para o fim, que eu acho um texto que é uma aula de jornalismo ali também. E a gente fala de crônica, a gente dá muita risada com esse livro, mas o último texto deixa uma possibilidade ali que eu quero saber se você se sente à vontade, se você gosta de fazer jornalismo através de crônica, né? Porque a gente pensa muito no jornalismo como uma técnica não engessada, mas uma técnica que já está posta, né? O lead, depois a descrição, e ali é jornalismo puro, mas é crônica também, é primeira pessoa. Você se sente bem fazendo crônica com jornalismo? Sim, é o que se chama, de uma maneira até um pouco pretensiosa, de jornalismo literário, né? Há grandes expoentes dessa modalidade, dessa categoria de jornalismo, principalmente nos Estados Unidos. Mas eu acho que eu gosto de fazer, me sinto bem fazendo, mas eu não acho que deve ser algo muito frequente, porque corre-se o risco, né, de o autor, o jornalista, se tornar uma pessoa muito autorreferente, né, as coisas todas em primeira pessoa e tal, e aí você se coloca como personagem principal daquilo que você, na verdade, que você está testemunhando e está narrando para outros. Então, é uma fronteira bem tênue ali, bem perigosa entre o pedantismo, né, e a literatura. Então tem textos que eu leio que eu não gosto, que eu escrevo em primeira pessoa, até na época da Folha de São Paulo, que eu não curto muito. Eu acho eles um pouco pedantes mesmo, sabe, um pouco arrogantes, meio pretensiosos e tal. E então é um pouco perigoso, mas eu me sinto bem, porque eu acho que eu escrevo bem. É uma das coisas que eu não sou falso modesto. Eu sei escrever, eu escrevo direitinho e tal, e tem uma graça, meus textos têm uma graça, e acho que é para isso que hoje os blogs vieram muito, né, em socorro desse tipo de texto, eu acho, né? Hoje ninguém liga muito para blog, mas eu acho que eles vieram em socorro disso e ajudam aqueles que gostam de escrever, jornalisticamente falando, em primeira pessoa. Então, é uma boa plataforma para isso. Mas é preciso algum cuidado. Esse texto, por exemplo, de Imola, é um texto em que cabe esse relato, né? Embora o tema, né, a morte do Senna, seja muito mais importante, muito mais relevante do que eu passei. Mas do ponto de vista jornalístico, das dificuldades daquela cobertura, dos detalhes daquela cobertura, eu acho que aí coube fazer um texto em primeira pessoa. Bom, como a gente sabe, o Flávio logo menos está no canal de TV, que eu não posso citar nome. Não, mentira, ele vai pra Fox logo menos. Então a gente dá aquela aceleradinha no final. O Cauê ainda tem 3 coisinhas sobre o livro. E a primeira delas sobre as crônicas. Diário do Front, Minha Primeira Guerra, Silêncio Inútil e Planeta das Baratas, na qual o Flávio cita sua passagem pelos Estados Unidos em datas próximas ao 11 de setembro de 2011. Cauê, vai. Então, Flávio, naquele evento lá do 11 de setembro, tanto eu quanto o Noronha, a gente era 2 moleques. Aliás, eu falei 2001, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu e o Noronha, 2 moleques, né? Foi 3 dias antes de eu fazer 10 anos de idade, e o Noronha acho que tinha 11. Exato. Então a gente não tinha noção do que realmente era aquilo. E a gente queria saber, da visão de alguém que andava pelo mundo, né, conhecia o mundo, quais foram as mudanças imediatas que você percebeu depois desse acontecimento, né? E o que você sentiu que mudou a longo prazo também. E se fora os Estados Unidos, se você percebeu alguma mudança drástica em determinados países, ou se teve algum país que passou ileso por essas mudanças. Bom, o 11 de setembro aconteceu poucos dias antes do Grande Prêmio da Itália, se eu não estou enganado. Não estou enganado, foi isso mesmo, né? Logo depois teve Monza e logo na sequência teve Indianápolis. Naqueles
dias logo depois do 11 de setembro, as mudanças foram muito dramáticas, muito caóticas e muito perceptíveis, principalmente em aeroportos. Ficou todo mundo em polvorosa, ninguém sabia exatamente como utilizar os protocolos de segurança, quais protocolos de segurança deveriam ser adotados a partir dali e tal. E foram viagens exatamente naqueles dias, inclusive uma para os Estados Unidos. Então foi um caos, né? O embarque era difícil, a segurança era muito mais rigorosa, mas ao mesmo tempo muito desorganizada. Você percebia o medo no olhar de todo mundo que estava trabalhando com a aviação, né? Com o avião. E isso depois foi diminuindo, esses protocolos foram sendo organizados, mas acho que perdura até hoje uma enorme dificuldade para viajar, né? Hoje em dia eu costumava com muita frequência chegar em aeroporto para voo internacional, às vezes meia hora antes. Uma hora já achava que era muito, e todo mundo sempre recomenda 2 e tudo mais e tal. A partir do evento de 11 de setembro, se você não chegasse umas 3 horas antes no aeroporto, antes do voo, você não conseguia embarcar mesmo, porque passou a ser tudo muito demorado, muito, muito fiscalizado, muito observado, e virou uma grande chatice mesmo fazer viagem. Aliás, isso ajudou um pouco a minha decisão de parar de viajar, porque começou a aumentar demais o número de corridas para lugares muito distantes, muitos voos e muita frequência em aeroporto. E aí você passava mais tempo em aeroporto do que na rua. E aí começou a encher um pouco o saco. Mas os dias seguintes ao 11 de setembro foram um caos completo. Só dando o meu próprio depoimento sobre o livro, minha parte preferida vem logo no primeiro capítulo, na primeira crônica, o Descascador de Batatas, em que o Flávio cita que a coisa que ele mais gostou no Japão são as máquinas que vendem de tudo. Eu digo que eu tô contigo nessa, Flávio, porque foi o que eu mais amei nos pouquinhos dias que eu passei lá há alguns anos. Cauê, faça a nossa última viagem. Vamos para a França. Você tem uma curiosidade para perguntar? Sim, na crônica Ciúmes de Primo, né? Você conta como alugava sempre o mesmo quarto numa casa de família, né? Família Benoit. Acreditamos que sim, né? Francês não é nosso forte. Benoit, isso. E você viu a Céline, né? A filha deles crescer e tudo mais. Batizou o cachorro deles de Alesi. E eu queria saber se você manteve contato com alguma dessas pessoas da Europa, que você manteve contato tanto tempo quando você viajava. Os Benoit, tem aquele senhorzinho que era o dono da pousada em Imola também, que você comenta em algumas crônicas. Olha, 2 lugares especificamente me eram muito caros, assim, né? Eu tive muito carinho por esses lugares e pelas pessoas. Uma delas, o hotel pequeno, a pensão, né? Albergo, lá em Riolo Terme, Albergo Franca, era isso, de Riolo Terme, onde a gente ficava para o Grande Prêmio de San Marino, e eu fiquei muito amigo mesmo do Paulo, que era o dono do pequeno hotel. O Paulo morreu, soube alguns anos atrás que ele tinha um problema crônico de tinha que fazer hemodiálise o tempo inteiro e tal. Ele acabou morrendo e eu não tive mais contato, até tentei com a mulher dele e com o filhinho dele, mas eu descobri que o Albergo Franca foi vendido, ele já é de outros donos, então perdi completamente o contato. A família Benoit, os 2 velhinhos, né, o Monsieur Robert e a Madame Benoit, que eu nunca soube o nome dela, eram muito velhinhos. E alguns anos atrás, quando fez, 91, 2001, 2011, quando fez 25 anos, isso mesmo, em 2016, fez 25 anos do primeiro Grande Prêmio da França em Manicourt, eu acho que eu escrevi um texto sobre as primeiras corridas. Eu encontrei um cartão deles, o cartão de visita, né, com o endereço, telefone, tudo, e eu postei um texto, fiz um texto até bacana, deve ficar fácil de achar. E alguém entrou num site qualquer na França que relata as mortes, é uma espécie de um obituário online, né? E naquela semana, dias antes, Monsieur Robert Benoit tinha morrido também, muito velhinho,
E eu também não tive mais contato com eles depois que eu parei de viajar para as corridas. Mas toda hora, isso é verdade, eu faço mesmo, toda hora eu entro no Google Earth, Google Fucker, sei lá o que, Street, não sei o que, e coloco lá o endereço, Rue Daniel Boulon, número 36, tem esse endereço de cabeça, e a minha casa está lá. Está lá minha casinha, está lá a janelinha do quarto onde ficava. Eu lembro que a Celine, que era a filha deles, que eu também a gente só conheceu nos primeiros anos, 1 ou 2 anos, depois a menina, ela tinha uns 13, 14, 15 anos, depois ela foi morar em Paris, hoje ela deve ter 30 e poucos, e deve ter dado a casa, não sei se Madame Benoit ainda é viva, mas certamente é da família, está lá, casa do mesmo jeitinho, né? Então, esse contato eu não tive. Mas, olha, juro, com certeza, a próxima vez que eu for para a França, se eu estiver pelas redondezas, é claro que eu vou passar lá. E se eu estiver na Itália, algum dia também pelo lado lá de Bolonha, de Imola, é claro que eu vou passar no Albergo Franca. Eu tenho um pouco disso de revisitar os lugares, né? Quando eu vou, quando eu posso. E esses lugares, esses dois especificamente, eu iria, sem dúvida. Bom, pra gente liberar o Flávio, pois ele tem um programa, eu só fazer o último comentário, até pedir para ele fazer a propaganda, como é que compra o livro na atualidade. Mas assim, tem uma questão da linguagem, né, no livro que até fico curioso, o Cauê vai questionar sobre isso, se o Flávio se arrepende de alguma maneira, ou se ele mudaria algumas coisas que ele escreve, pela questão do mundo moderno. Cauê, já vai se despedindo do Flávio e complementa o que eu acabei de dizer, por favor. Nos últimos 30 anos, né, o mundo e a sociedade passaram por muitas mudanças, né? Será que mudou mesmo o mundo ou a gente que está vendo os problemas de sempre com outros olhos só? Não, cara, mudou sim, cara, mudou. Sem querer ser nostálgico, sem querer ficar com aquela conversinha de que no meu tempo era melhor e tal, mudou muito. Eu acho que o advento, é horrível essa palavra, né, mas dessas novas ferramentas de comunicação, né, as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram, isso tudo, o WhatsApp, mudou a maneira como as pessoas se comunicam no planeta, né, e como elas se expressam no planeta. Quando você tem uma mudança radical na comunicação, que é o que nos diferencia o ser humano de outros animais, a gente é capaz de se comunicar com linguagem, com símbolos, com imagens e tudo mais, você muda o mundo. A mudança é clara, é evidente, né? Tem muita coisa que hoje a gente fica sabendo e não sabia no passado, e talvez fosse até melhor não saber, né? Inclusive a personalidade de algumas pessoas que estão muito próximas da gente, o caráter de algumas pessoas que estão muito próximas, que se revela através dessas novas ferramentas e plataformas. Então o mundo mudou muito, sim, mudou. Às vezes eu acho que o mundo hoje é muito melhor em uma porção de coisas, né? Um monte de coisas. Mas uma das coisas que eu não gosto desse mundo de hoje é essa velocidade excessiva de tudo, né? Está todo mundo muito acelerado, tudo está muito acelerado. E havia o nosso relógio biológico, acho que ele trabalhava numa outra rotação alguns anos atrás, e não são muitos anos, nós estamos falando de 30, né? Nem isso. Eu lembro que quando a internet explodiu no Brasil, nós estávamos aqui em 96, 97, tem 22 anos, né? Então, às vezes eu fico um pouco incomodado, um pouco assustado e sinto a necessidade de tirar o pé do acelerador. Nem sempre consigo, acho que quase nunca consigo. Mas o mundo mudou muito sim, mudou muito. E eu acho hoje, olhando para trás, eu acho que as coisas eram um pouco mais simples, singelas, ingênuas de uma certa forma. E por isso que às vezes eu leio alguns textos desses aqui do Boto do Reno, desse livro, e vejo que são textos muito datados mesmo. Crônica tem esse defeito, para muita gente, a qualidade. A crônica é datada, ela é um retrato daquele momento em que você escreveu. Muitas vezes alguns textos aqui nem fazem sentido, né? Tem um texto, por exemplo, que eu falo de um carro que eu aluguei na Alemanha, que era um Vectra, que eu escrevi assim, só falta falar. O carro só falta... Porque eu fiquei... porque o carro aparecia os nomes das músicas no dial, as músicas estavam tocando. Para mim, aquilo lá foi um negócio, nossa, onde o mundo está olhando, né? E se ler um negócio desse hoje, parece um retardado que escreveu, porque hoje um carro conecta na internet, você navega, você não sei o que e tal, tira foto, tem câmeras e tudo mais. Então, são textos que envelhecem, digamos.
Algumas crônicas elas são atemporais, algumas, não são todas. Algumas elas são atemporais porque elas refletem dramas, não dramas, mas enfim, situações que são comuns ao longo dos tempos, né? Flávio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por dividir essas histórias com a gente. Você deixou um fã muito feliz, pode ter certeza. Você não tá vendo na câmera, mas o menino tá só sorrisos. Obrigadão mesmo, Flávio. Obrigado, Noronha. Obrigado, Cauê. Obrigado, Yamin. Desculpem a pressa, porque eu realmente preciso ir embora para a TV, mas obrigado, foi um prazer, uma alegria mesmo. E é sempre legal falar de literatura também um pouquinho, né? Falar dessas histórias. Estou muito contente. Cauê, valeu, viu, velho? Espero que você ainda tenha o seu livro em bom estado. Se não tiver, é só comprar por e-mail. Tem que mandar um e-mail para mim, que os livros estão comigo, entendeu? Tem meu e-mail aí, vocês acham, é flaviogomes@ormato.com.br, tá? Eu fiz um negocinho legal semana retrasada, que foi mandar junto com o livro alguns releases, cópias de releases antigos da Fórmula 1, e vendeu para burro o livro, foi um barato, foi muito bacana. Não sei se as pessoas querem mais os releases ou o livro, mas de qualquer maneira é bom que o livro ele continua circulando e isso é sempre importante. Só para avisar, o Cauê comprou nesse esquema uma versão nova. Sim, o meu veio com uma dedicatória, fiquei muito feliz. Infelizmente não veio com release, mas só a dedicatória já vale mais que a pena. Cauê, falando sério, deixa o teu endereço aí com o Noronha, depois ele me manda e eu te mando os releases. Fica tranquilo, tá bom? Muito obrigado, hein? Meu Deus, o menino vai chorar aqui. Valeu, gente, valeu. Valeu, Flávio, brigadão. Até a próxima. Noronha, pega o endereço aí. Fechou. Abraço pra você. Tchau, abração. Ah, rapazes, eu vou te falar, o Yamin acho que vai se identificar mais, até, não sei os ouvintes, mas jornalisticamente é muito divertido quando alguém reconhece o seu trabalho. Então eu tenho certeza que o Flávio falou aqui, de que ele ficou feliz de ouvir as perguntas do Cauê, ouvir alguém que se inspirou nele, é sincero, não é porque tá ao vivo, né? É muito divertido você ouvir alguém falando isso. Muito bem. Cauê, diminua seu sorriso, porque agora, a partir de agora, daqui até o final do Padocast 28, vamos cornetar. Pra quem não sabe, no caso vocês não conhecem, o menino... Vale. Não, sério, o menino assim é um mestre da corneta. Ele é torcedor do Santos, tal como eu. A gente tá gravando isso 4 dias depois de Santos... Não tem o direito de estar mal-humorado em 2019. Não, então, mas você vai ver. Foi 6-1 contra o Goiás recentemente. E o menino tava 6-0, ele tava cornetando. Esse é o nível desse cara. Levanta a taça direito, seu moloide. Até porque o capitão do Santos é o Vitor Ferraz e ele vai falar isso. Você tem a certeza disso. Mas tudo bem, para complementar a participação do meu amigo Cauê aqui no programa, eu fiz ele escolher o tema final e ele quis cornetar. Mas cornetar quem? Porque assim, no Paddock GP mais recente, o pessoal falou dos hot seats, de quem pode sair entre os pilotos. E aí o Cauê falou, não, peraí, então vamos falar de dirigentes. Certo, Cauê? Sim, chefes de equipe e afins. Muito bem. E a gente fez uma listinha, ele tá com a cola aqui no celular, pra gente cornetar Cyril Abiteboul, Gunter Steiner, Claire Williams, Binotto, o Binotto, Mattia Binotto com seu óculos de Harry Potter. Você quer começar por quem, Cauê? Quer começar de quem tá mais bem colocado pra rabeira? Calma, Claire Williams já, de cara? Não, começar pelo Binotto, rabeira... Rabeira. Não, rabeira é o fim. Começar no topo indo pra rabeira. Ah, então você falou contra. Você quer me quebrar ao vivo, que é lamentável. Perdão. Você quer começar do Binotto? Vamos lá. Qual a sua crítica a Mattia Binotto nesse momento? A minha principal crítica ao Binotto é que ele é italiano. E a Ferrari não ganha com o italiano. Xenofobia? Não. Assim, a Ferrari ganhou... Antes do Schumacher, né? O último título de pilotos da Ferrari tinha sido em 79 com o Jody Scheckter, se não me falha a memória. Depois disso ganhou o construtor em 82, 83 e ficou até a era do Schumacher, Ross Brown e Jean Todt sem ganhar nada. Então você olha, né? Você teve que colocar um engenheiro inglês, um chefe de equipe francês e um piloto alemão para funcionar de novo. E aquele título do Raikkonen em 2007, não desmerecendo o título do Raikkonen a Ferrari, mas... Não faça isso. Não, mas... Somos Team Kimi aqui. Sim, mas foi mais uma consequência do Hamilton e do Alonso se comendo vivo. E acabou sobrando... Mas assim, assim, constância. Se sobrou, o homem tava lá. Sim, sim. Sim, é que nem o título do Prost em 86, que o Piquet e o Mansell estavam se matando, roubando ponto do outro, e o Prost sempre terceiro, segundo, quarto, ganhava uma corrida. Mas, assim... Não é justificável a Ferrari ficar desorganizada desse jeito tanto tempo. Sempre tem alguma presepada, sempre tem algum problema. E você sempre acaba voltando. É estereótipo, é uma piada, é uma brincadeira, mas
Você sempre acaba voltando isso, né? Tipo, o italiano não consegue se manter racional tanto tempo. O Edgar tava comentando isso. A xenofobia correndo solto. Não, o Edgar comentou mesmo isso. Edgar Melo Filho, que homem. Que homem. Comentou que o italiano é muito passional e uma hora você precisa ser plenamente racional. O cara abraça o problema, que a ideia é dele, ninguém encosta, ninguém mexe. E isso pode atrapalhar, principalmente em decisões estratégicas, né? Quando você tem que tomar uma decisão rápida. Essa Ferrari esse ano tá sendo um desastre em decisões estratégicas no meio da corrida, né? Sim. Temos vários exemplos aí. E de vez em quando você tem esse problema para você administrar também a questão tipo, do Vettel e o Leclerc, por exemplo. Você tem que ser claro, você tem que ser firme. Assim, agora tá acalmando, mas as primeiras corridas, né? Você não pode ficar nesse... o Vettel é o nosso primeiro piloto, mas aí o Leclerc tá perto, então vamos deixar eles se entenderem durante 5 voltas e depois a gente dá uma decisão. Que a decisão é sempre a favor do Vettel. Mas se for pra ser assim, já vai desde o começo, entendeu? Não, defendo isso, mas porque assim, não é uma dúvida. A gente nunca teve dúvida sobre quem eles mandariam ficar na frente. Entendeu? E logo na segunda corrida já tem o Leclerc enfrentando a ordem de equipe. Tudo bem, andou mais rápido, se manteve. Não teve na primeira? Não teve na Austrália já? Não, na primeira ele teve ordem, mas aí ele ficou quietinho atrás do Vettel, né? Você tá falando da hora que ele brigou, entre muitas aspas. No Bahrein que mandaram ele aliviar, ele não aliviou. Entendi. Aí o Vettel não chegou, eles não, tudo bem, não tem que continuar. Você acha que quem seria um bom substituto, então, se não pode ser um italiano? Você criticou, você tem que dar a solução. A solução não tem, eu não sei se... mas é complicado, tem que saber. Desculpa. Impressionante. Perdão pelo vacilo. Não, é porque assim, criticar é fácil. Sim. A solução, inclusive, pode vir de outra equipe. Você elogiou Andrea Seidel, da McLaren. Sim, não seria um bom nome? Eu sei que não é a mesma coisa, mas assim, tem bons nomes pelo paddock que a Ferrari poderia buscar. Sim. Então, o Seidel era o bom exemplo de como eu ia usar... Que eu ia usar de como um cara profissional vencedor já pode fazer essa diferença, né? Coisa que o Binotto era ou não era? O Binotto ele veio de uma área diferente, né? Então. O Binotto ele veio da parte de desenvolvimento dos motores, se eu não me engano. Da engenharia pesada. O Seidel... Ele atuou na BMW quando ela voltou para a Fórmula 1 no começo do século XXI. Primeiro como fornecedor de motor, que fez a Williams brigar lá na frente. E depois com a equipe BMW Sauber, que foi uma equipe de sucesso. Então o cara tem um currículo, né? Mas eu não acho que a Ferrari vai conseguir arrancar um cara que chegou esse ano na McLaren. Já veio da Porsche para McLaren esse ano. Ou não, né? Sair da McLaren parece ser uma coisa constante das pessoas. Assim. Daqui a pouco começa a dar errado. Aí eu falo, deixa eu sair desse lugar aqui e vamos para uma coisa melhor. Vamos lá, então se a gente começou de cima para baixo, na ordem eu tenho até dúvidas. Quem tá na frente? A Renault ou a Haas? Porque assim, pra mim é meio de pelotão desinteressante, os dois fazendo besteira toda a corrida. A Renault por quê? Por um ponto, por detalhes. A única equipe que abriu assim desse segundo pelotão foi a McLaren, que tá... Milagre, tá 40 pontos à frente do bolo que vem atrás. Nossa, né? não faz o menor sentido isso. Sim, tá 40 pontos à frente da Toro Rosso, se eu não me engano. Não, eu tô abrindo a classificação aqui pra ter certeza que eu não tô falando bobagem, porque assim, me assusta ainda a McLaren como quarta força. Que é um termo que a gente tá levando pra Fórmula 1 do futebol paulista, e eu meio que acho errado. Nossa, é isso mesmo, a McLaren tá com 82, a Toro Rosso 43, até pelo pódio do Kvyat na Alemanha. E aí a Renault tem 39... A Haas só tá em nono, ainda tem a Alfa Romeo e a Racing Point. Meu Deus, a Haas tá atrás da Racing Point, eu esqueço disso. A Haas só tem 26 pontos, muito por causa dele, como Grosjean. Mas tudo bem, vamos pra Renault. Cyril Abiteboul, Cauê, você não sabe, eu e o nosso... Talvez não tão querido, né, Leandro Amin? Vitor Martins, que não aparece mais neste estúdio nunca mais. Eu já disse, já o chamei de querido. Acho que não cabe mais. Não cabe. Não cabe mais. Não a gente está gradativamente, a cada semana, mais e mais ofendido. Impressionante. Com o descaso, né? Descaso. Com o descaso dele para com o nosso humilde estúdio, que ele pede bisnagas, a gente deixa as bisnagas lá embaixo com um presunto enrolado, tudo. Não vem. Enfim, um dia... É o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. Sabe quem diria isso? CPM 22. CPM 22. Caixa Postal 1022. Essa mesma. Badawi, saudades. Japinha, eu adorava. Ainda existe, né? Mas enfim, outra história. Quem também acho que o mundo vai dar voltas para ele é Cyril Abiteboul. Então, mas o que eu tava falando do Vitor Martins é que eu e ele já batemos nele bastante aqui no começo da temporada. Já foram 12 corridas? Foram 12, faltam 9. E assim, só piora a situação. Sim. A questão da Renault é um pouco mais delicada ainda porque você tem uma participação grande do governo, então a política pode funcionar de uma forma diferente lá dentro. Mas o Cyril é um cara que, em questão de resultados,
não devia nem ter voltado pra esse ano. Não poderia ter voltado já pra esse ano. É que, assim, como ele contratou o Ricardo, você pensa, ok, vai ser a grande chance dele dar aquela reviravolta. Você dá um voto de, não confiança, mas você dá um voto, vai, tenta de novo. E não funciona. Pois é, então acho que pode ser essa pode ser a pá de cal, né? O último prego no caixão do nosso antipático francês. Mas essa é a grande questão, né? Ele é extremamente antipático. E é por isso que a gente pega... vou até usar a palavra raiva, porque a gente pega uma raiva do cara porque ele é meio, me parece, nunca convivi com ele, apesar de já ter visto no Paddock Interlagos e tive essa impressão, meio snob, né? E o Drive to Survive também, né? E o Drive to Survive, claro. Ele não consegue acabar com essa imagem de snob que ele tem. Uhum. E então essas coisas vão se somando, né? Então, espero que... É uma pena você ver a Renault nessa situação. Você espera uma construtora brigando na frente com as outras construtoras, né? E ao mesmo tempo que é legal que você vê... assim, pra quem gosta de cornetar, né? É bom dos dois jeitos, porque se o cara tá mal, você pode cornetar. Se o cara tá bem, você fala, legal, a Renault tá onde ela deveria estar. Tá brigando, é mais uma equipe brigando. Você não consegue elogiar ninguém, impressionante. Você viu que a gente já pulou a Mercedes e a Red Bull, por exemplo. É verdade, é verdade. Eu ia seguir a ordem aqui das equipes, mas eu vou pular a Haas porque eu sei que você vai falar bastante sobre o Gunter. Você é fã do Gunter. Vamos pra Claire. A coitada... Não, nossa, até pareceu que tô ofendendo. Não, coitada porque o time tá uma porcaria e eu não sei até que ponto é culpa dela. Não sei se você a culpa muito ou pouco. Até comece por isso. Qual o tamanho da culpa dela nessa situação da Williams? Então, é fácil pra caramba virar e falar, não, a culpa é dela e ponto final, porque a equipe tá uma draga há alguns anos e é ela que comanda. Só que a última vitória da Williams era com ela ainda, já. Tudo bem que Fale o nome do vencedor. Grandioso Pastor Maldonado. Que homem. Aliás, numa corrida completamente normal. Não teve chuva, não teve acidente, não teve nada. Ganhou, fez pole, ou segundo lugar, não lembro. E liderou a corrida inteira. Sim. Então, já era. Tudo bem que ainda tinha a presença do Frank Williams, né? Mas tiveram bons anos ainda com o Massa na equipe. Então, não é só culpa dela, mas o que me causa mais estranheza é a morosidade, não ter sinal de uma reação, não ter uma mudança. Mesmo uma mudança que dê errado, faça a coisa ficar pior ainda. Como não tem sinal? Aí o Russell andando na frente de Lance Stroll, de Antonio Giovinazzi. O homem tá batendo, não foi ultrapassado. Na Hungria não dá pra ultrapassar muito? Não dá. Mas o Hamilton foi lá e ultrapassou o Verstappen. Na relação carro ruim com carro ruim, que é a Williams, com a Alfa Romeo com piloto ruim, com a Racing Point com piloto pior ainda, na minha visão, o Russell segurou. Não é uma evoluçãozinha ali? Não dá pra falar isso? Não, podemos dizer que foi uma corrida menos pior, menos vergonhosa. Pode ser. Mas também pode ser um desempenho ruim daqueles dois pilotos, em particular. Também porque assim, dois são ruins. Mas pode ser uma corrida particularmente ruim deles, né? E não faz sentido, porque o Stroll tava andando em quarto lá na Alemanha. Mesmo mas o Stroll faz sentido? Bom, pois é. Mas você precisa de mais sinais de mudança com mais frequência, e não tipo uma atualização que talvez dê certo um pouco, faça o cara andar na frente de 2 lanternas, né? Você abrir um pouco mais do Kubica, por exemplo. Tá bom, tá andando na frente do companheiro de equipe que, assim, eu vou falar uma frase ruim, que eu me sinto até mal, mas não tem um braço quase. As escolhas dos pilotos da Williams também, pro problema que eles têm, é um pouco complicado, porque o Kubica, por mais que ele fosse um grande piloto, ele ainda o cérebro dele funciona do mesmo jeito, espero. Mas espero, que horror. Mas, assim, tem uma limitação séria física. Então, o quanto que o feedback dele realmente é preciso, é confiável para desenvolver o carro, o quanto aquele carro, o quanto ele não precisa de uma característica particular no carro para ele guiar bem, que vai de desencontro ao que um piloto como o Russell pode precisar. Entendeu? Então é meio complicado. E você vem também de 2 temporadas aí com pilotos inexperientes ou pilotos ruins. Mas ao mesmo tempo eu te pergunto, que piloto mais experiente, com mais qualidade, ia topar essa aventura da Williams hoje, né? Você não tem muita solução para isso, teria? Depende. O Raikkonen, ele topou a aventura da Alfa. Tudo bem que assim, é diferente. Você tem um aporte da Ferrari na Alfa. Mas o Raikkonen veio da Sauber, né? Estreou pela Sauber. Mas você acha que o Raikkonen ia aceitar andar em 19º, 20º? Bom, quando ele assinou com a Sauber, você achava que ele ia andar em que posição? Não sei. Nem ele também devia saber. Mas você diz na relação fim do ano passado pra esse, a Sauber ano passado já mostrou alguma evolução. Sim. Tava mostrando um pouco de evolução, sim. Então.
Mas, mesmo assim, tudo bem, andar em 19º, tudo bem. Você ia achar que ele ia topar andar em 11º, 12º, que é o que a gente podia esperar da Sauber. Né? Que, assim, se você vê o Giovanazzi, é onde ele tá andando. Mas aí o caso é que ele é ruim mesmo. Então. É que eu acho que, assim, pro Raikkonen ter alguma disputa, que é o que ele sempre reclama, que ele quer disputa, é mais fácil topar uma Alfa Romeo que pode andar em 11º, 12º do que disputar com o próprio companheiro, o qual ele ia ganhar sempre. Ele ia ser o Russell da Williams contra o Giovinazzi, que é, né, o Kubica nessa comparação. Ele ia andar na frente de qualquer jeito. Não, tudo bem. Você poderia ir, por exemplo, a gente tá falando do Raikkonen e Calibre, é campeão mundial, né? Eles podiam ter ido atrás do Verlaine, por exemplo. O Verlaine toparia essa ideia? Não digo por... Bem, o Verlaine, ele saiu da Fórmula 1 porque ele não pôde ir pra Williams, né? Basicamente. Porque ela já tinha fechado com o Sirotkin por causa do dinheiro e tinha o dinheiro do Lance Stroll, né? Se não me falha a memória, né? Sim. Ele ficou sem a vaga da Williams. Se ele ia ou se ele já não ia, né? Mas eu acredito que para um piloto que já correu na Fórmula 1, eu acho que ele não negaria a vaga se surgisse a oportunidade para ele. Já é um piloto que, assim, convivia na Mercedes, já pôs a mão num carro vencedor, então você tem um feedback um pouco mais confiável. Saudades Verlaine lá na nossa querida Fórmula E. Sabe quem vai pra Fórmula E no próximo ano? Quem? Brandon Hartley. Assinou com alguém que eu esqueci qual foi, porque eu vi essa manhã a notícia saindo de casa, eu sei que ele assinou e vai pra Fórmula E, dividindo com o Eck. Você gosta do Hartley? Cara, é difícil tu não respeitar um campeão do... Você corneta todo mundo, o Hartley você não corneta? Não, ele não deu certo na Fórmula 1. Mas Deus, isso daí é que nem, usando um comparativo do futebol, lembra quando o Falcão foi pro São Paulo? Lembro. É que o Falcão ficou pior na história dele do salão por ele não ter dado certo no São Paulo. Nem um pouco. Mas, pô, não deu certo. O Hartley é a mesma coisa. O cara provou que tinha que provar lá no WEC. Gostei do argumento. Bom argumento. O cara... Porque o pessoal de turismo, né? De turismo não de endurance, assim, esse cara tem que andar 95% da capacidade dele durante 3 horas. De vez em quando andar 100%, 110% algumas voltas. O cara de Fórmula 1, o piloto de Fórmula 1, ele tem que andar a 110% durante 1 hora, 1h30. Essa é a diferença que eu enxergo, assim, uma das diferenças que eu enxergo entre o piloto de Fórmula 1 e o piloto de Endurance. Por isso que é mais comum você ver o pessoal indo da Fórmula pra Endurance e dando certo do que o pessoal vindo de Endurance pra Fórmula e dar certo logo de cara. Eu gostei dessa, não tinha ouvido essa aqui no Grande Prêmio. Tá aí, pessoal do Grande Prêmio, vamos ouvir mais o Cauê. Pra encerrar esta cornetada em dirigentes, Gunther Steiner, o homem, o grande personagem de Drive to Survive. Já todos na expectativa por Drive to Survive 2 confirmada, a série. Pro Gunther já dá mais chilique, porque a temporada rasa é pior ainda. Eu sei que você me mandou no WhatsApp. Às vezes as pessoas mandam coisas boas no WhatsApp. Uma cola enorme de críticas a Gunther Steiner. Vai, seja feliz, critica o homem. Não é crítica. Não, eu já corto o programa. Não é crítica, não. Não é criticar sim. Crítica só pelo prazer de criticar. Bons argumentos. Assim... Embasados. Em esporte assim, desse nível, que nem a Fórmula 1, não basta você ser competente. Você tem que ter aquela veia de vencedor. Você tem que ter aquele algo a mais do vencedor. O Grosjean tem. Não, então, porque... Esses dias eu fiz uma matéria. Qual foi a matéria que eu fiz? Foi no Padocast passado, inclusive, que eu narrei os recordes do Vettel e do Schumacher. E o Grosjean fazia pódio em 2013. Sim. E eu tomei um susto, eu não lembrava disso. Mas desculpa, continue. Não, então, você tem que ter essa veia de vencedor. E tanto o piloto quanto a parte técnica da equipe. Você pega o Rubens, por exemplo, o Rubinho. Barrichello. Bom piloto. Todo mundo que tá na Fórmula 1 é competente, é um bom piloto. Só que você tem que ter a veia de vencedor. Lance Stroll, E alguns não tem. O Steiner, se você olhar o histórico dele, não é um histórico que te inspira muita confiança. Diferente, por exemplo, do Stedel, do Andreas. O Gunther, ele começou na Fórmula 1, ele trabalhou na década de 90 no Rally na Europa, né? Na equipe da Mazda, se eu não me engano. E depois ele foi pra Jaguar como diretor... quando o Nick Lauda, que era diretor-geral... Ele foi como diretor-geral quando o Nick Lauda era chefe de equipe. Ele durou 1 ano lá e foi substituído. A Jaguar andando lá no meio do bolo pra trás. Em 2004, ele ficou 2003 afastado. Em 2004 ele foi pra Opel. Pro DTM, né? Pra divisão esportiva da Opel no DTM pra capitanear o retorno dela, eu acho. E, cara... As equipes da Opel no DTM ficaram em 5º lugar, 6º, 7º e 10º. É a raça. Então, a Opel, ela fez 35% dos pontos que a Mercedes e a Audi fizeram. A Mercedes e a Audi terminaram com 168 e 164 pontos. A Opel fez 65. Ótimo, é a raça. Incrivelmente. Em 2005 ele voltou pra Fórmula 1 na Red Bull. Ele voltou como diretor de operações técnicas, né? E a equipe terminou em 7º lugar, na mesma posição que a Jaguar,
que foi a equipe que a Red Bull comprou, né? Tinha terminado no ano anterior. Zero evolução, portanto. Zero evolução. Depois disso, o Dietrich da Red Bull chegou no Steiner e falou: vem cá, tu não quer estabelecer a nossa equipe de NASCAR lá nos Estados Unidos? O Steiner foi pra lá, ele ficou de 2006 até o comecinho de 2008. As melhores classificações dos pilotos deles em 2006 e 2007 foi um 36º lugar e um 38º com o Brian Vickers. Isso na classificação geral. Classificação geral do campeonato. Então, se fosse uma corrida só, melhor 36º, você ia tomar um susto maior ainda. Não, se eu não me engano, algum deles tiveram top 10 em corridas, né? Grande coisa, né? Não foi nada demais, mas é que o 36º, 38º me chamou a atenção. Aí em 2008 saiu, ele ficou lá pelos Estados Unidos, abriu uma empresa de compósito, né? De fibra de carbono, né? E aí ele entrou no... Aí depois de muito tempo ele foi trombar com o Gene Hess, quando estavam com aquele projeto da US F1 Team, né? Daquela leva de equipe pequena que entrou. Esse time não foi certo, mas foi a partir daí que o Gunter começou a conversar com o Gene Hess, né? Pra fazer uma outra equipe, mais no modelo de uma equipe cliente e depois moldar essa parceria com a Ferrari. Mas tudo bem, tem esse histórico de Steiner todo pra quê, né? Porque assim, a Haas, todo mundo olha pros pilotos lá que estão batendo roda, estão dando cabeçada. E, óbvio, eles não devem fazer isso. Mas aqueles dois fazem com uma frequência. Sim, mas aqueles dois pilotos estão lá porque o Steiner deu ok. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Porque ele renovou o contrato. Sim. Inclusive, ano passado, quando ele renova o contrato do Grosjean, ninguém acreditou. Sim, sim. Você tem um carro que ninguém entende. Os engenheiros que não estão conseguindo entender o carro são os engenheiros que ele deu aval pra ter na equipe. Verdade. E os engenheiros que fizeram esse carro que ninguém consegue entender são os engenheiros que ele contratou também. Então, óbvio que ele também tem responsabilidade nessa situação que arrastar agora. Uma grande responsabilidade. Sim, entendeu? Não é só cair nas costas do Grosjean e do Magnussen. Ou seja, ele precisa ser demitido. Então, não dá pra dizer que ele tem que ser demitido, porque como ele começou esse time junto com o Gene Hess, eu não sei uma como mudança é a de postura cargo. dele. Talvez tenha que buscar menos alguém... responsabilidades. Ou talvez tenha que buscar alguém com mais pedigree, por assim dizer, né? Quem? Mas aí não dá você dar o problema e não dar a solução, amigo. Então, tá parecendo Steiner. Não, então, ele dá o problema, o Grosjean. Qual a solução? Tirar o Grosjean. Ele deu o problema, ele não faz a solução. Não. Você não tem... Outro problema da Haas é que ela não tem muita opção de piloto. Claro que tem. O Pietro? Vai na Indy. O Rossi agora sim, você pode trazer renovou o Rossi de volta. com a Graça, Andretti. Mas sei lá, pega o New Garden, pega alguém, dá uma bolada lá. Os caras vão receber menos na Indy. Acho que dá pra você pagar mais, não dá? Não sei a realidade de salário. Não. A Fórmula 1 paga mais, mas você tem que ter um piloto do meio pra desenvolver carro. É difícil você pegar um cara de outra categoria e então você jogar... Então enfia o Grosjean de piloto de teste. Olha... O quê? Não, foi enfia o Grosjean. Não, veja bem. Em outro cargo, okay. seria o cargo de piloto de testes. Não, que susto, pô. Não, jamais. O Pietro, sei lá, manda pro DTM que já tá lá. E você, nada contra o Pietro, pelo amor de Deus. É que pra ser titular e desenvolver, de fato, não vai ser ele. Você pode ter 2 pilotos de teste também, nada proíbe. Sim. E traz um cara de maior qualidade que o Grosjean. Hoje não é tão difícil. O Pietro tem um problema da superlicença dele, né? Da pontuação. Sim. Né? Que ele tá faltando ponto, a FIA dependeria da FIA liberar ele pra a superlicença 100 pontos. Mas se ele não conseguir esse ano os pontos do título dele da Fórmula... É aquela World categoria Series. que acabou isso. World Series. Vencem, né? Caducam. E aí ele vai ter que ganhar uma GP2, quase um negócio do gênero, pra ter ponto o suficiente de novo. Não, mas deixando claro, zero problema com o Pietro. Sim. É que eu digo, se a gente tá falando em desenvolvimento de carro e melhorar, não é o Pietro nesse momento pra jogar como um segundo piloto do Magnus. Sim, mas também não vai ser esses dois caras, que eles não conseguem desenvolver o carro. Mas pelo menos você tem uma história. Porque assim, você bota o Grosjean lá, a história vai dar problema, vai rodar, vai dar problema. Sim, o Magnussen vai matar alguém na frente. Exatamente. Você coloca um americano, que é o caso, que sempre falam, pela raça americana, pelo menos tem uma história. Assim, se você não... A Haas hoje vive da história de Drive to Survive. Sim. Ninguém liga pra Haas. Aí você lembra, tem um dirigente maluco, que dá chilique. Sim. Entendeu? Aliás, a passagem do Rossi na Fórmula 1 foi boa. Sim. É que ele tava numa cadeira elétrica. Exatamente. Mas mesmo assim ele terminou. Acho que ele teve recorde de iniciante que mais terminou corrida em sequência. Mas tem que citar qual é a cadeira elétrica. Jogue. Era a Manor. Eu acho que sim. Eu sou ruim com essa memória. Então. Aquelas pequenininhas lá começam a ficar mudando de nome, eu sempre me perco qual que é qual. Mas assim, ele teve uma boa passagem. Sim, não sim. foi nada a ser criticado. Ele não vai. Já renovou o contrato com o Andretti, não vai acontecer. Tá bom, mas assim, acho que existem nomes. Você não precisa ir buscar um Brandon Hartley do nada no WEC, como foi a Toro Rosso há 2 anos. Mas a gente fala de quem que pode substituir. Tem um nome que tá livre no mercado. O problema é que assim, ele não tem um histórico exatamente vencedor. E ele fez o último trabalho dele foi um trabalho muito mal feito. Tô curioso. Que é o Rob Fernley.
Ah, não. Então, ele Não. era o diretor da... Não. Ele era o chefe de equipe da Force India, né? Era. Quando o Vijay não tava nas corridas. Foi né? ele mesmo. E ele fez um bom trabalho na Force India, se você olhar o desenvolvimento que tava tendo. Não ganhava, né? Mas nunca teve orçamento pra ganhar. Por isso que eu digo, não tem aquele pedigree de vitorioso. Só complementando aqui uma coisa anterior, o Rossi foi da Caterham, da Marussia e depois da Manor É também. isso, né? Então, todas as naniquinhas. Mas assim, pegar alguém que tá no mercado por um trabalho médio, na minha opinião, pra baixo, pela então Force India, hoje Racing Point, eu não acho que seja a solução. Não, pior ainda. Daqui a pouco você vai me falar do... O Boulier. Vai falar um Eric Boulier. Traz um Eric Boulier. Aí não dá. Não, o Fairlane tem um agravante ainda. Aquele papelão todo da McLaren na Indy tá na conta dele. Ele Tem isso. A McLaren contratou Exatamente. ele da Force India pra ele tocar aquele projeto. Exatamente. E sumiu o volante, não tinha carro pintado, depois tava pintado da cor errada. Você tá querendo salvar a Haas levando o cara que estragou a carreira do Alonso, é isso? Não. Pois é. Pois é. Fica a informação. Pois é. Não, então, é que, assim, é um nome que tá disponível. Um cara que já teve na Fórmula 1 e o nome tá na praça, entendeu? Entendi. É qualquer coisa que cite como esse cara estragou a carreira do Alonso me deixa abalado. Como você sabe, eu sou bastante torcedor do nosso espanhol. Inclusive ansioso, né? Ele precisa voltar a correr, ele não aparece em lugar nenhum, nenhuma dica de onde vai. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai correr o Dakar no que vem. Mas é que ele prometeu, acho que 6 provas esse ano, não lembro o número certo. Eu tô curioso, eu não sei. 6? Não lembro. Ele falou um número específico, eu não lembro. Mas assim, já estamos no começo de agosto, não deu uma dica sequer. Mas eu acho que no Dakar ano que vem ele faz. Muito bem, criticamos os dirigentes. O senhor sorriu com o Flávio Gomes. Temos o encerramento. Você tem alguma corneta, algum assunto que fugiu e você queira citar? Ou vamos pro encerramento? Peguei de surpresa. Acho que foi suficiente pra corneta de quinta-feira. Tá bom. Do dia útil. Já tá bolando o trabalho, rapaz. Senhor, qual é o nome do seu pai? Eu sempre esqueço. O Ricardo. Seu Ricardo que tá nos ouvindo, ó, tá fugindo do trabalho aqui, ao vivo pra todo o Brasil. É lamentável. Tô brincando. Não, Leandro Amin, calma. Deixa eu subir essa vinhetinha, deixa eu dar um recadinho final. Desculpa, Claro, Leandro Amin. Eu dei uma cortada, Leandro Amin. Até pareci grosso agora, não era minha não. intenção. Você me lembrou Roberto Avalone, né? Não, pelo amor de Deus. Não faça Tira isso. essa música aqui, nem comando. Não era essa a intenção. Queria só te agradecer de verdade, Cauê, porque eu tô planejando esse programa há 2 meses com ele. E espero que tenha dado certo, o senhor tenha gostado, tenha se divertido. Conhecer o Flávio, que não pessoalmente ainda, mas, sei lá, um dia na Fórmula 1, por exemplo, a gente pode te levar lá. E você que será nosso fotógrafo, Stock Car. Vai chegar o credenciamento do Cauê para ser fotógrafo na Corrida do Milhão pelo Grande Prêmio. Aceitem. Então eu espero que o senhor tenha se divertido de verdade. Não, foi um prazer. Nunca pensei que ia participar de um programa com profissionais, muito menos com o Flávio. E uma situação muito legal. Fico muito feliz pelo convite. Espero não ter atrapalhado. Espero não ter feito nada errado. Pelo contrário. E agradeço muito. Fico muito feliz. Fiz um jovem feliz, fiz um amigo muito contente, Leandro Amin, nessa manhã. Agora o senhor, por favor, suba a vinhetinha.